é o Pod News, programa de entrevistas do SBT News, para você também se manter informado durante o final de semana. A gente conversa agora com o doutor Azaf Gonçalves, que é Relações Governamentais e trabalha diretamente no Congresso Nacional, advogado, especialista também em política. Doutor, seja bem-vindo ao Pod News, ao SBT News. Obrigada por conversar com a gente. Obrigado, bom dia. Bom, doutor, falei certo o seu nome, né? Falou. Azaf mesmo, né? Doutor, como que a sua experiência no Congresso Nacional tem demonstrado a importância das relações governamentais, das empresas estarem conectadas com o legislativo brasileiro? São muitas mudanças, todos os meses a gente tem novos projetos aprovados. Qual que é a importância da advocacia também se especializar nas relações governamentais? Uma palavra que me vem em mente é a questão da palavrinha chamada transversalidade, né? Muitas vezes a gente tem que entender que aquilo que o judiciário está decidindo, o que o executivo está fazendo e o legislativo está tentando promulgar de lei, né, ele afeta o Zeca, que é o dono da padaria da esquina. Por que eu falo isso? Eu começo a observar o Congresso quando a minha experiência lá como estagiário no Botim Tamazawski, em 2011, no governo Dilma I, né, a gente passa a observar toda a repercussão a respeito das eleições e o que isso influenciava, por exemplo, na diretriz, na tomada de decisão de determinadas empresas. Quando eu passei a observar essa questão dessa transversalidade, o que isso influenciava, a gente estava num período de guerra fiscal, por exemplo. Guerra fiscal, guerra de ICMS entre os estados para redução, né? O estado reduzia menos que mais redução para um estado do que para outro, e isso influenciava onde a operação daquela empresa ia aportar, porque ela tinha mais benefício fiscal. Então, pegando esse exemplo de guerra fiscal, se eu hoje trabalho no setor têxtil, eu quero saber qual é o estado onde eu vou ter maior benefício. E aí que acontece? A gente precisava ver qual era a movimentação do executivo com o Ministério da Fazenda, com o CONFAS, que determinava esses regramentos para saber qual era a diretriz do executivo em relação a esse tipo de situação. Aí eu tenho que olhar para o Senado, para o Congresso, para verificar o que eles estavam decidindo em termos de promulgação de lei, proposição de leis, para saber qual era a influência daquele Estado, se aquele benefício ia ser cortado ou não. E aí eu também tinha que olhar para o judiciário para saber se ele ia falar que aquela lei era inconstitucional. Porque se eu for movimentar a minha indústria para determinado estado pensando naquele benefício, sem olhar para esses três poderes, eu estou fadada muitas vezes em correr em prejuízo, porque a minha operação que foi contando para lá com um benefício, muitas vezes não vai ter esse benefício daqui a 6 meses. Ou seja, para a empresa conseguir operar com a previsibilidade e planejar os seus negócios, ela precisa estar bem informada sobre o que acontece na política brasileira. Exatamente. Então, eu lembro da época em que os antigos falavam sobre abrir um jornal, ler o jornal físico para saber o que estava acontecendo, qual era a política. Aquilo que era discussão de boteco, hoje passou a ser discussão estratégica dentro de empresa. Então hoje, se você, o cidadão comum, quiser entender qual é a repercussão no seu bolso hoje, você precisa olhar para o judiciário, precisa olhar para o legislativo e para o executivo. Então, o que a gente tem hoje em dia é que a maior parte da população não entende o que o Congresso está fazendo, o que acontece aqui em Brasília, mas ele sente no bolso a repercussão disso tudo. Então, para o cidadão é uma grande confusão, que ninguém entende, mas ele sente que ele vai pagar a conta. Então sempre fica esse afã, esse sentimento de que estou pagando coisa demais para receber muito pouco. Queria aproveitar que o senhor falou em guerra fiscal para a gente falar sobre um assunto que foi destaque desde o início do governo Lula, mas que foi finalizado agora nesse ano com o último projeto aprovado, que é a reforma tributária, que vai ser de grande importância na mudança dos negócios, para que os empresários estejam aí preparados estrategicamente. Reforma tributária, para quem não se recorda, ela está unificando 5 impostos sobre consumo que existem hoje, tanto impostos
federais quanto impostos locais em um único imposto que vai recair lá quando o consumidor final pagar esse produto no caixa do supermercado ou da loja. Essa reforma tributária, como que vocês estão explicando isso para o empresariado e, de maneira geral, vocês acham que, de fato, vai existir uma vantagem com essa unificação do imposto sobre o consumo? Do ponto de vista até empresarial, vai ter uma economia para os empresários brasileiros? Falar de economia agora é muito precipitado. A gente tem uma reforma tributária que ela veio atualizando um sistema de 40 anos, de mais de 40 anos de uso, e que já estava totalmente defasado. A gente tinha confusões normativas todo dia, era só acompanhar o Diário Oficial da União. A gente tinha centenas, né, dezenas de leis, de resoluções, de portarias, de instruções normativas da Receita Federal para regulamentar determinado dispositivo de lei a respeito de como seria tributado, como seria oferido esses tributos, enfim. Se você tem uma simplificação tributária reduzindo impostos em dois impostos, por exemplo, né, o IBS e o CBS, num primeiro momento, a gente tem uma simplificação de nomenclatura que, na prática, a pessoa que vai pagar esse imposto e que vai ter que tratar esse imposto na sua empresa, ela simplifica a operação, mas isso não significa economia. Então, por exemplo, se eu gastava 10 horas para fazer uma apuração de folha, hoje eu vou gastar menos, 4 horas. Isso é efeito hipotético. Mas a redução em economia... Vai gastar menos com o computador também. Exato. É um tempo, uma redução de tempo, não economicamente falando, financeiro. Qual é a grande questão desse sistema agora? O que me preocupa em relação à reforma tributária não é a simplificação que ela traz, porque de fato ela vai trazer, mas é o mecanismo que o governo vai passar a utilizar para poder pegar o seu imposto e não ter mais a questão de sonegação ou algo nesse sentido. Se a gente for parar a pensar no impacto que essa reforma vai ter, eu estou começando uma reforma tributária em ano eleitoral. A preocupação e o olhar que eu vejo como um especialista também na área tributária é que toda grande reforma estrutural ela veio com o ano seguinte de muita adaptação. Só que eu vou ter que correr com essa adaptação porque eu vou estar em ano eleitoral. Então, quando a gente acompanha o caderno de fiscalização da Receita Federal, da Procuradoria, o que eles estão fazendo, a gente vê um excesso de autuações fiscais em anos que antecedem o ano eleitoral e durante o ano eleitoral, porque eles precisam fazer caixa para chegar no segundo semestre do ano eleitoral e falar, olha, a gente está positivo. Então, quando eu olho para esse cenário, eu vou ver muitos empresários tendo que se adaptar, comitê gestor começando a tentar regularizar ou regulamentar a questão do novo imposto, calibrando a alíquota com o antigo regime, porque o antigo regime ainda é válido. A gente vai estar no período de transição. Só que a gente vai ter a incidência de duas cargas, do novo regime e do antigo regime. E o que isso vai influenciar e vai implicar para você que está na ponta, para o empresário e tudo? É que a gente vai estar num período de teste. Teste para a própria Receita, para a própria Procuradoria, que vão ter que adequar o sistema de cobrança e a gente vai ter uma elevação, muitas vezes, de caixa, que é o que a gente está prevendo, uma elevação de tributos em cima de impostos e operações ao longo do primeiro semestre para arrefecer no segundo semestre. Só para ver se eu entendi. O senhor fala que esse aumento de autuações e de cobranças seria para um objetivo político de chegar na eleição e o governo poder fazer uma propaganda que ele está com uma receita positiva? Ou é porque na transição de sistema vai ser necessário que isso seja feito tecnicamente? Tecnicamente, quando a gente vai olhar o histórico de autuações fiscais em relação a esse tipo de operação, a gente vê que, historicamente, os anos que antecedem o ano eleitoral são recordes de autuação fiscal. O governo precisa fazer caixa. Se a gente for pegar o histórico desde o início do governo Lula até o presente momento, em que a gente tem várias notícias de déficit de caixa, quebra de Correios, quebra do INSS, essa ausência de caixa para suportar
todo maquinário público, a gente precisa fazer caixa, a gente precisa alavancar o caixa do governo. Então, como é que a gente faz isso? Autuação fiscal. Essa é uma das medidas. Segunda medida, aumento de impostos. A gente já chegou num patamar de aumento de impostos que a gente não tem mais como sustentar. Então, eu vou para o segundo viés, que é a autuação. Então, a gente tem esse aumento. Isso é relatório público que está no site da Receita Federal. Então, a gente consegue verificar esse histórico desse aumento nesse tipo de situação. Então, quando eu olho para um ano eleitoral e eu vejo que eu vou precisar fazer caixa e, além desse caixa, eu vou ter um novo sistema para adequar, eu vou estar com tudo no máximo para tentar fazer esse caixa sobre muitas vezes a desculpa de que a gente ainda está regulamentando um novo sistema e que eu estou fazendo caixa com autuação fiscal por conta de déficit fiscal que precisa ser coberto. Então, esse é o cenário que a gente tem para o ano que vem. O ano que vem vai ser um ano muito difícil, porque a gente tem esse panorama. Agora, para o consumidor vai ser positivo saber o quanto ele está pagando de imposto ali na conta final, né? Eu brinco assim que às vezes ignorância é uma bênção, né? Por quê? A partir do momento que eu dou publicidade ao quanto eu estou pagando, né? Ao quanto de fato estou gastando, ele tem um efeito educativo, ele é benéfico, e eu vou te dizer assim que ele é uma fagulha que acende, porque muitas vezes, se eu já era revoltado, ou se eu tinha algum tipo de inconformismo com o tanto de imposto que eu pagava, eu passo a ter consciência de fato quanto eu estou pagando. E se eu tenho consciência de quanto eu estou pagando, eu vou cobrar mais. Então, para o governo, a ignorância do povo era uma bênção. Porque eu cobrava, ficava aquela sensação de que, ok, estão pagando demais, mas ninguém sabe quanto, e agora vai ter essa clareza. A grande questão é como isso vai ser modulado para o cidadão. Então, é muito diferente quando a gente vai olhar a renda per capita de Brasília para Santarém, no Pará, para Tailândia, no Pará. Você não tem como fazer esse comparativo. Então, eu vou te dizer com muita ousadia que as pessoas que estão, por exemplo, em Tailândia vão sentir muito mais do que quem está em Brasília. Nem sabia que tinha um município no Pará chamado Tailândia, Exato. olha só. Então, o que acontece? É isso que a gente vai ver na prática. A gente vai ver agora o disparate social, as diferenças sociais ficando mais evidentes por conta disso tudo, né? Poder aquisitivo faz diferença. Então, e o governo sabe disso. Só que não vão arrefecer com a arrecadação. Se eu tenho esse cenário e esse panorama, pode esperar, a conta vai ficar cara. Bom, já falamos muito de reforma tributária. Para quem gosta, como eu e o senhor, provavelmente é uma delícia, mas para o telespectador não necessariamente é um assunto tão palatável. Voltando a falar especificamente de política no Congresso, além da reforma tributária, o governo tentou aí avançar com diversos outros projetos de arrecadação também, como você bem disse. Poucos projetos de corte de despesas. A gente teve um agora nesses últimos 6 meses do ano, um corte de despesas, mas pouco se a gente fazer uma comparação com o que o governo conseguiu arrecadar. Você acha que, olhando para desde o primeiro mandato do Lula, ou até mesmo para esse último ano de governo, de fato o Congresso operou favoravelmente ao governo? Ou quando a gente olha para as brigas ali que aconteceram entre o comando da Câmara, principalmente, e o Palácio do Planalto, acabou chamando mais atenção as rusgas e brigas entre os poderes? O Congresso ele trabalhou em regime de contenção total, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho 3 poderes e eu tenho rusga com qualquer um desses poderes, eu vou ter que trabalhar em regime de contenção. Por quê? Porque é muito fogo para ter que ser apagado ao mesmo tempo. O governo tentava pautar as suas políticas públicas favoráveis à sua agenda. Todo ano, todo início de ano, a gente tem aquele caderno presidencial de diretrizes, né? Então, no caderno presidencial, ele vai falar, olha, qual é a intenção de ação do governo para aquele ano. A gente tem lá onde ele vai investir, qual é o setor que ele quer fomentar, onde que ele quer gastar o recurso, está lá.
Qual é o problema? É que quando eu apresento o caderno presidencial, a carta presidencial, a mensagem presidencial em relação àquele ano, eu já tenho uma pauta a ser feita e a ser cumprida pelo governo. A questão é se o Congresso vai aderir a essa pauta. Então, você começa a ter uma série de negociações em relação a isso. Qual é o problema? Eu tenho um judiciário que, enquanto eu tenho uma discussão de legislativo com o executivo, eu tenho um judiciário que ele continua com uma atuação legislativa, pautando e criando regra que não é uma função dele. Por quê? Porque enquanto eu tenho um Congresso trabalhando em regime de contenção, alguém vai estar fazendo o serviço, que é legislar, que é decidir. Então o judiciário acaba tendo que atuar dessa forma. Quanto tempo já que o Congresso está nesse regime de contenção, o senhor avalia? A gente pode falar que pelo menos nos últimos 2 anos. Esse ano, por exemplo, ficou extremamente evidente. Né? Quando a gente vai falar sobre esse regime de contenção, a gente fala de um regime que muitas vezes o Congresso não encara ou não tem um protagonismo de liderança que precisava ter para promulgar essas leis, para de fato editar essas leis, né? E acabou trabalhando sem enfrentamento daquilo que precisava de forma estrutural ser modificado. Então, por exemplo... Como uma reforma administrativa, uma nova reforma da Previdência? Uma reforma da Previdência. A questão dos gastos que estão descontrolados. Então, muitas vezes a gente vai ter um Congresso que, para deixar o governo dar um passo, ele quer ganhar 10. Ele quer ganhar a margem de negociação, ele quer ganhar receita, ele quer ganhar, de alguma forma, o benefício para que ele possa agir em favor do governo. Isso a gente observa há muito tempo na política. A questão é que está mais evidente, está escancarado. Quer dizer, o Congresso ele tem trabalhado com as pautas do governo, respondendo sim ou não para o governo, mas sem ter uma proatividade, é isso? Isso não há proatividade do Congresso nesse sentido. O que é do Congresso, né, quando a gente acaba falando isso? Né? Não é personalizando a figura do Alcolumbre ou do Mota. Né? Não é isso. A questão é que, institucionalmente, as duas casas, quando elas observam que o cenário está pegando fogo, né, eles simplesmente vão tratar de proteger vamos dizer assim, os seus eleitores, né, o seu eleitorado, se proteger contra eles, contra medidas que seriam totalmente impopulares. Por exemplo, qual é uma medida impopular que o governo acaba bancando? Aumento de impostos. Você vai aumentar imposto, você vai se tornar impopular frente ao teu eleitorado. Por quê? O que você fez para conter isso? Mas qual é a justificativa do governo? A gente está sem caixa. Tá bom. Onde a gente reduz essa problemática do caixa? É enxugando a máquina? Propondo uma reforma administrativa que consiga conter esse aumento de gastos? E nos casos mais recentes, o governo tem dado como justificativa a taxação dos mais ricos, né? Perfeito. Só que é um cálculo que a gente fala sobre taxação de mais ricos, mas vamos dizer assim, é quase que uma resposta demagógica a respeito de um problema que em outros países são enfrentados, que tem algumas taxações, mas que de fato não geram caixa para o governo. Quem tem poder aquisitivo simplesmente sai do país para ir para um outro mais favorável. Muda o endereço fiscal. Muda toda a dinâmica fiscal em relação às suas empresas. Então, não é inteligente do governo fazer isso. Se o projeto da Gleisi Hoffmann fosse pautado em relação a essa questão da tributação dos mais ricos, a gente está falando que ia gerar em torno de 20 bilhões, alguma coisa em termos de taxação para incremento de receita, que se eu for comparar com gasto público, isso eu queimo em 2 dias. Então, assim, qual é de fato o efeito que vai ter isso daí? Para mim é mais demagógico, é mais para responder uma agenda política, de uma agenda, de uma bandeira, do que propriamente vai se tornar efetivo para ganho de receita do Brasil. Entende? Então, qual é a medida impopular? Eu aumento impostos gerais. Tá bom. O que torna isso impopular? Eu também vou aumentar o imposto do mais rico. Mas isso não vai resolver essa discussão. Porque o problema é onde eu estou gastando.
E em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, essa pauta aí sim é um pouco mais popular, né? Sim, ela se torna uma pauta popular porque ele tenta equilibrar um sistema que está defasado. Então, a grande realidade é, nem todo mundo vai receber um salário de 5.000, por exemplo, né? Só que a grande maioria, se você vai num camelô, se você vai num comerciante, um cara que está vendendo uma água de coco, ele gira um volume de recursos relativamente alto. Só que ele não quer ser pego com imposto. Então, quando você isenta essas pessoas que vão estar nessa faixa, né, você, de alguma forma, cria uma medida popular. Qual é o problema? É que o Estado, se a gente for brincar nessa história, a banca nunca perde. A mesa não perde. Então, se eu estou dando a questão da isenção para essa faixa de 5.000, eu estou tirando quando eu começo a verificar a questão do PIX, a questão de outros instrumentos legais que a gente tem criado para a movimentação financeira e que eu consiga fazer isso. Então, eu tiro de um lado, mas eu estou cobrindo de outro. Entende? Uhum. Então, na prática, é muito mais uma resposta do governo para ganhar a sua popularidade, mas que efetivamente para o cidadão comum não vai surtir efeito. É uma medida social, mas, né, para benefício dos mais pobres, nesse caso, né? Sim, mas sendo uma medida social para o benefício mais pobre, eu também não tenho um programa para tirar esse pobre, ou a pessoa que é mais vulnerável de forma social, de onde ela está. Então, e aí aqui a gente faz acaba fazendo uma crítica à própria concessão, por exemplo, de Bolsa Família, da forma como é feita hoje, né? Porque não tira a pessoa daquela situação. Ela dá o conforto de amenizar a extrema pobreza, mas ela não tira de forma real aquela pessoa de lá. Tem vídeos na internet, né, que foram utilizados inclusive no Congresso, de gente batendo palma falando que estava há 15 anos no Bolsa Família. É uma geração. Então, assim, o que está sendo feito para tirar de fato essa pessoa e dando condição para ela? Entenda, o programa social ele é muito bom e ele é excelente para ser colocado para o povo, desde que eu também traga nesse programa a condição dele sair desse sistema. Que ele consiga ter um conforto melhor, conforto maior. Ele consiga dar dignidade para as pessoas, sua família. Isso não é feito. Então, qual é a grande questão? Por que o governo Lula acaba sendo tão popular entre as pessoas que têm menor condição? Porque, de fato, ele chega com recurso para eles. Só que eles permanecem ali. Eles não saem desse patamar. Esse é o problema. Doutora Azaf, segura um pouquinho que a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. A gente volta a conversar então com o Dr. Azaf, que é advogado especialista em relações governamentais, para fazer um balanço sobre o ano no Congresso Nacional, muita pauta discutida, mas de acordo com o Dr. Azaf, foi um ano em que o Congresso trabalhou no modo contenção, né, no modo defesa. E daí eu queria aproveitar para falar com o senhor sobre como que o Congresso justamente tentou se defender com a famosa PEC da blindagem, que foi muito polêmica, avançou na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição que pretendia aí dificultar processos judiciais contra deputados e senadores, mas acabou paralisando no Senado Federal depois de uma série de movimentações sociais, principalmente protestos, também feitos e organizados pela esquerda e por integrantes do governo Lula também. Primeiro, eu queria que o senhor falasse um pouco do aspecto dessa PEC da blindagem, se de fato ela tinha alguma razão de ser, ou se é só uma maneira mesmo dos parlamentares se defenderem lá ali num corporativismo, e se a paralisação desse tema foi uma forma da gente entender que manifestações nas ruas ainda têm uma certa influência na agenda do Congresso Nacional. A PEC da blindagem ela começa com uma situação que parece ser meio esdrúxula, né? Eu começo a ter reações do Congresso Nacional frente a posicionamentos do Judiciário em relação a determinados parlamentares. Então, quando eu tenho isso de forma muito evidente, né,
de forma a começar a criar estranheza no legislativo a determinados posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, a turma começa a se juntar e fala, opa, não pode ser por aqui. Qual é o grande mote dessa PEC da blindagem? Se eu sou um parlamentar eleito pelo povo, eu preciso cumprir meu mandato. Se eu tenho o judiciário atuando para quebrar esse tipo de prerrogativa do parlamentar, eu preciso entender como que isso é feito. O problema é que você tem um rito dentro do Congresso Nacional para fazer esse tipo de quebra. Para botar um parlamentar para fora das casas. Para caçar uma candidatura, né? Para caçar o seu mandato. Você tem um rito a ser cumprido. O problema é que a gente via um judiciário muitas vezes passando por cima dos ritos para atingir o parlamentar. Seja da linha A, B, C. Nesse intuito aqui, eu não entro nem no mérito da bandeira que ela é levantada. O problema é que você tem um parlamentar que tem um rito a ser cumprido para ser retirado dali. Está tendo um exagero do judiciário, então, na sua opinião? Sim. Se a gente for pensar em exagero, desde a época que a gente tinha a questão da Lava Jato, a gente via um judiciário muito atuante, passando por cima de regras constitucionais, e que depois o próprio Supremo, que é o guardião da Constituição, começa a passar por cima dessas regras constitucionais. Então, é uma crítica que a gente faz, e não sou só eu, a gente tem vários juristas que vão fazer isso. Qual é a grande questão agora? A PEC da blindagem, quando vem, ela fala, tudo bem, vocês querem agir, mas a gente vai resolver entre a gente que o parlamentar ele vai cumprir o seu mandato, ele tem prerrogativa de foro, ele não vai responder diretamente para o STF, existe um rito a ser cumprido. Existiu uma tentativa de sanear para tentar cercear o poder do judiciário em cima de parlamentares e que de alguma forma prejudicava o próprio governo. Porque se eu tenho um parlamentar que explicitamente, com a sua fala, com a sua postura, implica de forma muito contrária ao posicionamento do governo, isso vai gerar um ponto de atenção para que o governo possa conter. Então, essa lei de freio, essa regra, né, do freio e contrapeso em relação aos poderes, ela está sendo cada vez mais mitigada, porque eu tenho cada vez mais um poder exercendo funções de executivo, de legislativo, e os poderes que seriam do executivo e legislativo não cumprindo seu papel. Então, eu lembro de uma fala do Hugo Mota, né? E foi até recente, de 2 meses atrás, por aí, quando ele passou por cima de um rito, né? E o Lindenberg Faria pediu a palavra e o Hugo Mota caçou a palavra dele e falou, olha, vai lá procurar o Supremo, como você sempre faz. Então a gente tem esse posicionamento e a gente já sabe do cenário que vai ter. Se o governo discorda de determinado posicionamento, ele vai procurar o Supremo. E hoje, ele sabe que uma vez que ele bata na porta do Supremo, ele tem o que ele quer. Não é à toa que quando lá atrás foram tentar modificar a tributação, PIX, qualquer outra coisa nesse sentido, quando o próprio Legislativo cortou essa ideia, o governo foi procurar o Supremo para que isso fosse concedido de alguma forma. Era no caso do aumento da tributação do IOF, né? Exatamente. Uhum. Então, quando a gente vai falar não só da questão do PIX, do IOF, mas de qualquer outro regulamento tributário, se o governo ele sai perdendo, ele vai procurar o auxílio do STF para que a pauta econômica, o viés econômico seja considerado nas decisões. E o senhor acha que isso não tem o mesmo efeito com a oposição? O judiciário, o STF não atua tão favoravelmente à oposição? Se a gente for pegar historicamente, não. Então, até mesmo quando o governo era oposição, né, você não tinha um judiciário favorável. Então, a gente já vê isso daí há muito tempo, né? É interessante porque no direito tributário a gente tem um princípio que a gente chama, né, do princípio do non-let. O princípio do non-let é o dinheiro não tem cheiro, né? Então, se eu tiro o recurso do governo, do legislativo, do judiciário, eu não quero saber da discussão de onde vai sair isso. Eu preciso que decida a meu favor.
Quando a pauta é econômica, o governo geralmente ele acaba ganhando essa pauta. Porque ele consegue demonstrar que está em frangalhos, que a finança está em frangalhos, eles precisam fazer levantamento de arrecadação, algo nesse sentido, e precisam de um judiciário atuante em prol do governo. E a gente tem muita confusão com o legislativo por conta disso. Então não é à toa que quando a gente entra numa PEC da blindagem, né, em algo que o Congresso começa a querer fomentar, é porque ele vê um judiciário muito atuante, não só na pauta econômica, mas na pauta social, na pauta parlamentar, naquilo que de fato era um poder exclusivo do legislativo, uma prerrogativa exclusiva do legislativo. Quando isso começa a quebrar esses ritos, quando o judiciário começa a quebrar, a gente começa a ter esse problema. Além da PEC da blindagem, a gente teve também uma outra situação de embate recente entre judiciário e legislativo, que foram as recentes cassações pedidas pelo Supremo Tribunal Federal com 2 parlamentares condenados. Carla Zambelli, do PL, que foi condenada por invadir os sistemas do CNJ, e também o deputado federal Alexandre Ramagem, condenado na ação por tentativa de golpe de Estado. No primeiro caso de Carla Zambelli, nos 2 casos o Supremo pediu o fim imediato do mandato, né? No entanto, a Constituição traz um trecho lá falando que um deputado, um parlamentar condenado criminalmente tem que ter o seu mandato analisado pelo plenário. Mas o STF tem um entendimento diferente, de que se o parlamentar está em regime fechado, ele não tem como cumprir o mandato e daí perdeu o mandato. Na sua opinião, qual que é a visão de fato que existe? Porque daí é uma dupla interpretação da Constituição que precisa se resolver. Quer dizer, na Carla Zambelli, o caso foi para o plenário. No caso do Alexandre Ramagem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, optou por cassá-lo por um decreto. Qual que é a forma correta de se lidar com isso, então? A Constituição realmente abre espaço para dupla interpretação? Um tema complicado. Porque qual é a questão? Se eu colocar o número 9 na mesa, nessa posição que a gente está, você vai ver o número 6 e eu vou ver o número 9. Eu estou olhando para a Constituição. E os 3 poderes estão olhando para a Constituição. E cada um vai ter a sua interpretação. Quem bate o martelo a respeito da norma ser constitucional ou não? Supremo. É prerrogativa dele. A grande questão é que quando o Congresso ele cria o seu rito, cria seu regimento interno, ele tem muita atenção à Constituição que existe. A gente não teve modificação da Constituição de 88. A gente teve uma série de incrementos aditivos em cima dessa Constituição. A gente teve várias PECs que de alguma forma transformaram, implementaram, deram uma nova musculatura para a Constituição. Só que ela permanece com seu cerne. Então, o preceito constitucional em relação a essa questão do que é válido e do que não é válido, eu preciso observar muito bem a letra fria da lei para saber o que ela está dizendo. Questão de interpretação, ela vai variar de acordo com o governo, de acordo com o posicionamento das cadeiras do Supremo e da própria questão dos parlamentares. A gente tem um rito a ser cumprido. Existia um rito tradicionalmente sendo cumprido dentro do Congresso. De repente o viés muda porque muda os componentes do Supremo e fala, a interpretação disso aqui mudou. O ministro Toffoli, em 2009, existia uma brincadeira, né? Algo que era falado nos corredores, né? Primeiro que ele entrou muito desacreditado dentro do Supremo, né? Alguns chamavam de estagiário de ministro, né? Porque ele, de fato, na época que ele entra no Supremo, ele não tinha não tinha formação, não tinha especialização, não tinha muita coisa nesse sentido. Mas ele entrou porque o governo Lula colocou ele lá. Simples assim. Foi a indicação e entrou. Qual é a grande questão? Por que eu estou trazendo o ministro Toffoli? Porque quando o ministro Toffoli, ao longo dos anos, vai demonstrando seu valor como ministro dentro do Supremo, ele sempre trazia na sua fala que a Constituição era mutatis mutandis, ou seja, ela muda, ela tem vida. E ele sempre trouxe isso em vários argumentos dos votos dele.
nas fundamentações. Então, a vitalidade da Constituição ela vai variar de acordo com quem está julgando. Qual é o entendimento hoje? O que está sendo válido? Como é que eu estou modulando a Constituição dentro do Congresso? Ela está sendo utilizada para favorecer o quê? O benefício de todos, a exclusividade de alguns. Como é que isso está variando? Aí eu venho um Supremo e falo, não, a interpretação agora é essa. Mas, de certa forma, faz algum sentido também essas interpretações mudarem, porque a sociedade muda, né? Sim. Ou como que a gente lida com isso? Quer dizer, a Constituição precisa se adaptar ou ficar ali pedra da lei? A pedra da lei ela precisa existir para te nortear em algum posicionamento. A gente tem os preceitos fundamentais da Constituição. A gente sabe o que é um regramento, o que é chamado de cláusula pétrea. Ou seja, cláusula que não vai mudar a interpretação, porque existe para garantir algo. A grande questão é que as variações, o tempo, aquilo que precisa ser atualizado ou revisto, acaba sendo revisto por quem tem hoje a força da caneta, né? Que são os atuais ministros do Supremo. Se daqui ao tempo começarem a mudar os ministros, talvez mude sim a concepção, mude a consciência, mude a interpretação da própria Constituição. O fato é que eles estão respondendo a uma demanda social que é visível de uma interpretação que precisa ser feita. Talvez aí esteja o problema, quando eu passo a ter um desequilíbrio dos três poderes, enquanto eu estou com um regime de contenção dentro do Congresso, onde eu preciso me defender de várias situações que vão se tornar impopulares, eu preciso me defender do governo, então, em vez de promulgar ou legislar ou de propor algo que facilite a interpretação, eu jogo para o Supremo ter que fazer isso. Então, toda vez que eu acionar o Supremo, não se surpreenda. Porque vai vir interpretação, muitas vezes, mudando aquilo que, em tese, já era conhecido. Porque eu estou demandando algo. Eu, como legislativo, deveria fazer essa interpretação prévia e propor leis que fossem de acordo com o ANFAM, né, com o sentimento social, saber fazer essa leitura, porque quando o Supremo ele é acionado, na fundamentação dos votos dos ministros, eles sempre trazem que eles estão observando, sim, o critério social. Que eles estão observando o povo, que eles estão observando todo esse cenário. E com base nisso, eles julgam. Eu entendi. Agora, só para a gente encerrar a nossa conversa, já estamos indo para a reta final aqui da nossa entrevista. A relação entre os três poderes, como a gente vem conversando aqui, está instável desde a época da Lava Jato, como o senhor disse, né? Talvez esse foi realmente o marco aí de balanço desbalanço, na verdade, entre os três poderes. A Lava Jato mostrou que o judiciário poderia interferir em outros poderes de forma como nunca antes tinha interferido, e isso agora acaba se remontando de uma maneira um pouco diferente, mas parecida, com ações judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e até mesmo operações contra parlamentares. Tá. É interessante esse tipo de pergunta porque, assim, desde que eu me conheço por gente, tenho 38 anos, desde criança a gente acaba escutando toda a dificuldade que tinha relacionada ao Congresso. A gente tem governo Sarney, a gente tem governo Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma. A gente sempre vê uma oscilação muito grande, né, em termos dessa relação Congresso, Judiciário e Executivo. Azaf, qual que é o marco para a gente falar que o Judiciário passou a agir de forma mais ativa, não só cumprindo aquilo que constitucionalmente ela foi chamada a cumprir, mas extrapolando esses poderes? Se a gente for parar para pensar em 2013, quando a gente teve toda aquela caminhada, teve aquele problema, né? As pessoas foram para a rua no Congresso, invadiram o Congresso para questionar aquele aumento dos 20 centavos. Aquele era o mote, mas a confusão era outra. Né? E aí a gente tem como consequência o impeachment da Dilma anos depois. Né?
a gente vê um Congresso que precisou acionar o Supremo para validar aquela operação todinha que estava sendo feita. Então, quando eu passo a ter como fiel da balança o judiciário e eu chamo ele para resolver essas questões sensíveis, porque eu, Congresso, não consigo fazer isso só, ele não sai mais da operação. Ele não sai mais da operação. Ele não sai mais desse tipo de estrutura. Então, se você for para pensar, quando isso começou? Começa com a questão do Collor lá atrás, quando tem a possibilidade de impeachment, onde eu tenho que ter a atuação dos três poderes de forma conjunta para que aquilo fosse, de fato, acontecesse, né? E aí eu tenho essa repetição com o governo Dilma, onde ela é impugnada, ela é impeachmentada, e eu tenho toda a participação, né, do executivo, do judiciário, do legislativo para construir todos esses acordões para poder fazer isso, né? E aí, de repente, eu começo a ter uma quebra de hegemonia em relação a alguns partidos que já vinham à frente no poder, e aí eu preciso conter isso. Azaf, você está trazendo então um argumento político de que para conter a oposição o judiciário teve que agir dessa forma. Não tão assim, né? Eu não vou utilizar esse argumento da oposição de que a partir do momento que eles se tornaram oposição e passaram a ser governo, eles passaram a ser perseguidos. Esse é um argumento muito raso. A grande questão é que quando eu passo a desrespeitar aquilo que os três poderes, né, a lei de freio e contrapeso, o princípio de freio e contrapesos, entre os poderes, quando eu passo a quebrar isso daqui entre os três poderes, eu causo esse desequilíbrio. Então, se toda hora eu tenho conflito com o governo e eu sendo legislativo, eu preciso acionar o judiciário, ora era o legislativo, ora era o próprio poder executivo fazendo isso. Então, eu estou dando protagonismo para o Supremo. Então, isso estava acontecendo. Então, o erro aqui que eu vejo é que a gente chegou de tal forma num patamar que eu não consigo mais reverter essa situação. Se eu não tiver uma ação muito forte dentro do Congresso Nacional para limitar poder que está sendo extravasado, extrapolado, eu vou continuar tendo um judiciário que vai falar: eu sou o Supremo, eu sou o guardião da Constituição, eu decido o que vale e o que não vale. Desrespeitando todo o regramento que até então já era posto. A lei ela vai mudar de acordo com a condição, de acordo com a própria sociedade. A gente teve avanços nesse sistema. Seja na proteção contra a mulher, seja na proteção contra idosos, contra a criança, a gente tem avanços sociais em cima disso. Porque mudou, o tempo mudou. Qual é a questão? É que quando eu deixo de cumprir aquilo que eu tenho poder para fazer e delego a outro, eu não posso ter tanta reclamação porque eu fiz isso. Então, qual é a grande questão hoje, né? Se eu for pensar em marcos de protagonismo, se eu for pensar no impeachment da Dilma, eu tive falhas constitucionais ali, mas em nenhum momento foi invalidado pelo Supremo. Eu tenho falhas constitucionais na conduta, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho falhas constitucionais na conduta de determinados ministros dentro do Supremo. Mas o Supremo está validando todos esses posicionamentos. O Supremo, então, é o último poder? Vamos dizer assim, se eu for pensar juridicamente em termos de processo, a gente fala que o Supremo é a última instância. Se o advogado entra com uma ação, ajuiza uma ação em primeira instância, a depender do que eu vou ter de ganho ou perda, eu vou recorrer ao Supremo. Mas em relação termos aos de outros processo, poderes? ele é a última instância. Em termos de três poderes, ele não deveria ser a última instância. Mas hoje ele é. Hoje ele é. Então, ele sim pauta o Brasil. Por isso que eu falo, se eu sou um cidadão, se eu sou empresário, eu preciso entender a minha operação, o que eu estou fazendo, muitas vezes observando o que o legislativo está fazendo, o que o executivo está fazendo, o que o judiciário está decidindo. Porque a gente tem uma insegurança jurídica nisso. Se a gente está falando que a lei até então é válida para determinado tipo de operação, hoje o Supremo pode mudar isso e falar: não é válido mais nada. Isso vai ter repercussão sim no bolso do cidadão.
isso vai ter repercussão social. Então, é isso que a gente vai precisar ficar muito atento nesse período de eleições, porque aquilo que de forma corajosa o Congresso precisava pautar e agir, não agiu. E na sua omissão eu tenho um poder que ele de fato ficou muito, muito, muito grande. Isso traz sim uma repercussão negativa dentro desse contexto. Tá certo, doutor Azaf, muito obrigada por conversar com a gente. A gente falou agora com o doutor Azaf Gonçalves, especialista em relações governamentais e política. Mais tarde você tem mais Pod News aqui no SBT News.